Pois é. Muito boa noite, senhores. Fiquei sumido aí um tempão. Mais ou menos aí um mês, pouco mais de um mês, né? Dediquei esse tempo aí à reta final. O que eu achei da prova da AFA? Padrão AFA, né? Veio difícil. Veio principalmente física e matemática veio um nível um pouquinho mais alto. Mas com destaque maior para física, né? Veio um nível bem mais acentuado esse ano. Eu, assim, com relação a desempenho, eu acho que eu poderia ter ido melhor. Eu tinha muito mais para oferecer, para dar, em questão de conteúdo, né? Eu tinha, modéstia à parte, muito mais bagagem para entregar. O que não me deixou entregar tudo na hora foi a questão do tempo. Eu apliquei as estratégias de prova que o próprio Rugno ensina aqui na mentoria. Fui tentar buscar 6 questões de cada, né? Só fazendo um esclarecimento aqui. Eu não tô aqui para julgar a prova, nem para crucificar a banca, nem a prova em si. Muito pelo contrário, é uma prova que assim, é linda pelo fato dela ser complexa. Você tem que ter mais estratégia do que conhecimento embarcado. Óbvio que o conhecimento é também o diferencial. Mas aquilo que vai separar você da classificação de você estar dentro ou de você não passar é a estratégia. Coisa que eu não consegui aplicar do jeito que eu queria e do jeito que eu fui instruído. Vamos lá. Nós somos instruídos a buscar 6 questões de cada matéria e depois partir para a redação. Mas as 6 questões são aquelas de certeza. Você tem que ter certeza que aquele é o gabarito. Show? Então, dito isso, tentar buscar 6 questões. Fiz 6 questões de inglês. Fiz 6 questões de português. Chegou matemática, meu brother. Fui tentar fazer 6 matemática. Acho que eu fiz umas 2 ou 3. Aí eu falei, quer saber de uma, eu vou partir pra física. Chego em física, fiquei lendo, e quando tava quase pra fazer, falei, vou fazer depois. Eu acho que foi isso que foi minando meu tempo, cara. Foi isso. E acabou que eu decidi fazer logo a redação. Era pra ter tentado buscar 6, né, dessas outras duas. E o que ferrou comigo foi eu ter ido direto logo pra redação, né. Eu acabei demorando um pouquinho, eu fiz rascunho. Algumas pessoas que eu bati papo, assim, na porta de prova, né, no pós-prova, muitos fizeram direto texto, eu preferi fazer rascunho. Foi um tema muito interessante. Sobre o rascunho, o Rugno, ele sempre recomendou na nossa reta final que a gente praticasse fazer o rascunho e depois fazer o definitivo, né? Tudo isso em 4 horas e 40 mais ou menos, que é quase o tempo da prova da AFA, mas a gente sempre fazia um pouco menos tempo, né? Essa era a intenção dos simulados, né? E assim, o tema foi bacana, assim, dá pra discutir muita coisa, espero que vocês consigam ler aí, né? Que foi Ciência, Tecnologia e Bioética, um diálogo acerca da segurança de dados. Foi um tema muito interessante, porque é um tema muito atual. Você poderia usar inteligência artificial como repertório, né? E mesmo se você não tivesse muito repertório, os próprios textos da prova de português, olha isso, velho. Ó, texto 1, vamos lá, olha vocês a porrada de texto que tinha. Texto 1, fragmento 1, fragmento 2 aqui pra baixo, fragmento 3. Ou seja, 3 textos em um. Fragmentos, mas poxa, eram fragmentos que pareciam 3 textos, que eram de fato 3 textos em um. Beleza, esse é o texto 1. Depois é o texto 2. Em seguida, pronto, o texto 3 era um quadrinho, então era de boa de interpretar. E texto 4, então basicamente assim, foram 3 textos verbais, você tinha que ler, não adianta, você tinha que voltar, isso foi que minou meu tempo também. Tinha que voltar várias vezes, cara, no texto, né? A questão do texto e quadrinho eu não vou nem citar, não vou nem necessariamente considerar como um texto, porque era só você bater o olho assim no contexto, no humor, na sátira do quadrinho, e você já conseguiria tirar de letra ali o que a questão eles queria dizer. Cara, os caras me colocam 3 fragmentos de texto. Então vamos lá, 3 textos no texto 1, mais um texto 2 e o texto 4 aqui. Então, 5 textos grandes, densos, maçantes para você ler. E depois tentar encaixar tudo isso em 5 horas e 20 minutos de prova, sendo que tinha outras questões também, nível difícil, né? O que acontece? Aqui eu já tava armando no bizu do chute, contando, né? São 4 alternativas, aqui eu já tava contando, né? Inclusive, eu não tenho certeza se eu consegui pegar todas as vezes do chute, né? Foi uma coisa que me deixou um pouco triste, que teve questão que, quando eu levantei a cara, assim, fiscal, candidatos, faltam 20 minutos de prova. Falei, meu Deus do céu, só passei o texto a limpo, né? Já tinha passado o texto a limpo. Fui correr pra marcar as que eu já tinha certeza, né? Aí fui correndo, física e matemática. Só tinha feito 4 de ambas. Mais ou menos isso daí. Cara, eu sei que matemática, eu tive que ir literalmente chutando tudo, tá nas mãos de Deus. 4 questões eu tenho certeza que eu, beleza, consegui fazer. Meu amigo, agora o chute tem que salvar. Pelo amor de Deus, o chute tem que me salvar, né? Eu espero, né? A prova da AFA, ela é aquela prova que, assim, é muito seleta. Inclusive, eu creio que a nota de corte é mais baixa esse ano. Mas deixa eu ver, não quero me perder no que eu tava falando aqui. Sobre a questão da redação também, né? Vamos voltar um pouquinho aqui. Eu fiz rascunho, como eu disse pra vocês, e algumas coisas eu mudei no texto definitivo. Aqui é só o rascunho, né? Coisa pra caramba. E aí, pegando esse gancho da redação, voltando dos textos para português, você não precisa ter aquele repertório absurdo sobre IA. Por quê? Além da IA,
E como o tema ele estava recaindo muito sobre a questão de segurança de dados, aí entra a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, já tinha ouvido falar disso. Entra a questão de nanotecnologia e a questão também aqui no terceiro fragmento, a questão de alerta de risco para segurança online. Porque tinha muita gente já fazendo experimento com a credencial da Iris, usando a Iris como credencial, né? Que nem tive em filme de ficção científica, né, que envolvem essas tecnologias absurdas. Já está se tornando realidade, né? Aqui ele me fala que em 2024 já tivemos brasileiros vendendo a sua Iris em troca de Bitcoin. Sacou? Então, assim, tinha muita coisa pra você falar. Você podia ler o texto, você não podia ter bagagem nenhuma, propriedade nenhuma pra falar disso. Mas você lendo o texto e simplesmente remodelando ele na hora da escrita, ótimo, pô. Dava pra fazer tranquilo. Por quê? Tinha dado o suficiente, você poderia pegar e manipular um pouquinho uma coisa ou outra para não copiar o texto motivador e você ter um bom desempenho na sua redação. Ok. Né? Se você tivesse o conhecimento antes, melhor ainda. Você não teria que necessariamente se inspirar tanto assim nos textos motivadores. Mas assim, é uma prova maçante. Eu não sei se vai dar pra mim esse ano. Foi meu último ano de AFA, né? E assim, agora vamos esperar os resultados, né? Porque como eu falei, matemática, eu marquei direto algumas no gabarito. A maioria, né? Marquei no gabarito direto, chutando, porque não deu tempo. Mas eu sei que as que eu marquei no papel aqui, que eu marquei no gabarito, eu marquei certo. Então já tem um tiquinho de esperança, né? Assim que sair o gabarito oficial e o resultado, enfim, eu venho atualizar vocês, beleza? E agora vamos dar continuidade ao estudo, pô. Estudo não para não. Ainda tem F1, Escola Naval, SpaceX e EAR pela frente. Vamos fazer todas essas, né? Minha paixão grande é aeronáutica. Então agora vocês vão continuar me acompanhando aqui em rumo a EAR, beleza? Era isso que eu queria trazer pra vocês aqui hoje. Mais uma satisfação, né? Porque eu tô um mês sumido. Um mês sumido e... Vou te contar. Sofri por essa prova aqui. Deixei de fazer tanta coisa. E faz parte, pô. Não digo isso como, coitado. Fiquei horas e horas aqui dentro desse quarto. Horas e horas dentro desse quarto aqui. Quando eu também... O que eu gravava e o que eu também não gravava. Pra trazer aqui pro YouTube. Então, assim... A gente fica desanimado. Fica triste. Porque... Tudo aquilo que você estudou, você acaba vendo indo por água abaixo. Por uma questão de estratégia de prova. Né? Eu, de fato, eu reconheci isso. Eu errei na questão do tempo. Pô, cara... O tempo é o que pega muita gente na AFA. Se fosse pelo menos... Tivesse uns... Uma hora a mais... Pra mim já tava de bom tamanho. Pra mim já tava de bom tamanho. Dá pra fazer muito mais coisa. Ou se não, dividir em 2 dias, porque 6 horas seguidas de prova às vezes pode ser pesado pro candidato. Beleza? Então é isso. Eu venho trazer depois um vídeo um pouco mais detalhado. Tô trazendo um vídeo aqui meio improvisado pra vocês aqui, beleza? Então fiquem todos com Deus aí, Deus abençoe vocês. Vamos aguardar o resultado, assim que sair eu trago pra vocês, fechou? Forte abraço a todos aí. Valeu!